Amém? Êxodo 12. No nosso culto do sábado passado, eu tentei fazer um esforço enorme, para de uma forma didática. Eu desejo que você entenda o que tem por detrás da Páscoa. Se nós não entendermos essas palavras, esse texto, nós não vamos conseguir entender o nascimento de Cristo, a morte vicária do Cristo, a ressurreição do Cristo, e nós não conseguimos entender a ceia do Senhor. Eu quero crer, ou eu entendo a partir de anos de experiência de ministério, que muitas pessoas elas vão para a ceia e elas não entendem o porquê elas tomam a ceia, exatamente por não conseguir entender esse texto de Êxodo 12, a morte dos primogênitos, a passagem da morte pelo Egito e a salvação dos primogênitos dos hebreus. Nós precisamos entender isso, amém? Você precisa deixar o seu coração amolecer de tal forma, e você precisa entender isso, o porquê Deus mandou que os hebreus matassem um cordeiro, e esse cordeiro substituiu o primogênito de cada casa. E nós precisamos entender esse cordeiro. Você precisa entender isso. No capítulo 12, do verso 29 em diante, hoje, nós lemos já a vez passada tudo até aqui. Eu quero fazer essa leitura até no 36, depois nós vamos continuar. Aconteceu que à meia-noite. Você lembra que é sempre o encerramento de um tempo para começar outro tempo? É sempre o final de um ciclo para começar outro ciclo. Dessa forma Deus trabalha na vida de todo cristão. Quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo, ela termina um ciclo e começa um novo ciclo. Não é mais uma continuação de algo antigo, porque o apóstolo Paulo deixa bem claro: eis que tudo se fez novo, o antigo tudo passou, nada mais pode continuar. Então essa palavra aqui, à meia-noite, significa exatamente o findar de um tempo para começar um outro tempo. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Meus irmãos, pelo menos a gente precisa se esforçar para imaginar o que significou isso. Em toda a casa dos egípcios tinha choro, em todas as casas, desde a casa do rei, que morreu o seu filho primogênito, que seria o seu sucessor no trono, até as pessoas mais carentes lá na favela do Egito, aonde tinha uma criança que era primogênito, ela faleceu, ela morreu naquela meia-noite. E a Bíblia diz que quem passou pelo Egito foi o Senhor. Deus passou pelo Egito. E o mesmo Senhor também passou sobre os filhos dos hebreus. E entre os hebreus não havia mortos, apenas entre os egípcios. Amém? Verso 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão, e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira
que esses lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Por que morreram os primogênitos dos egípcios e os primogênitos dos hebreus não morreram? O Senhor passou por toda essa terra, até a terra de Gósen, aonde era o lugar dos hebreus, o Senhor também passou. Por que não morreram os primogênitos dos hebreus? Porque um cordeiro foi morto no lugar de cada um desses primogênitos. Aos egípcios não foi dada essa graça por causa do endurecimento do coração, mas para os hebreus foi dada a graça deles matarem um cordeiro, e esse cordeiro substituiu a morte do filho. E se aquela família não tivesse ouvido o que Deus mandou Moisés dizer, naquela família, mesmo sendo de hebreus, teria sim morrido o filho primogênito. Mas o cordeiro que eles sacrificaram foi colocado no lugar do filho primogênito, e o filho pôde viver. Amém. Verso 37 em diante. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Os especialistas, eles entendem que houve aqui cerca de 3.600.000 pessoas que saíram do Egito. Era uma cidade muito grande de gente, e essa gente saiu de lá, e eles se multiplicaram durante esses 430 anos no Egito. E aqui o texto apenas contou os homens que puxavam de espada, que tinham condições para lutar. Verso 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, que quer dizer família. Da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e o observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Observe um pouco comigo. Primeiro o texto fala: nenhum estrangeiro comerá dela, no sentido de lá tem uma família de estrangeiros e aqui tem uma família de hebreus. A família dos estrangeiros não poderia comer da Páscoa, mas logo depois o texto fala que se o estrangeiro entrasse na casa do judeu, do hebreu, e também fizesse a circuncisão, que significava fazer parte da aliança do Senhor, a partir da aliança e a partir do contato com uma família hebreia, ele poderia se considerar família da aliança e poder comer a Páscoa. Amém? 49. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara. Moisés e Arão assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Todas as vezes que eu escrevo alguma coisa sobre essa cena aqui, eu sempre uso a palavra extrair, porque na minha cabeça, no meu entendimento, Deus extraiu o povo.
É como se Deus apertasse para que eles saíssem. Eles não queriam sair por conta própria. Então Deus apertou tanto egípcios como hebreus com as pragas, com morte. Deus extraiu o povo. E toda a caminhada depois dos 40 anos em direção a Canaã, muitíssimas vezes eles tiveram vontade de voltar. Então Deus extraiu eles, Deus expulsou eles, eles tiveram que sair. E você pode observar uma coisa muito importante. Todas as vezes, todos os anos que tem Páscoa, você olha para o céu e na sexta-feira da crucificação você vai ver lua cheia. Todos os anos. A Páscoa, segundo nós entendemos o que vários escrevem, a Páscoa é a data exata como ela aconteceu desde os tempos aqui do Egito. Todos os anos ela é repetida exatamente na mesma data. Quando os israelitas saíram do Egito, eles saíram numa noite de lua cheia. Eles precisavam enxergar no deserto a escuridão. Todos os anos, Páscoa é lua cheia. Amém? Por isso que às vezes a Páscoa cai em abril, outras vezes em março, por causa que não é contado a partir do nosso calendário, mas é sempre contado a partir da quarta lua cheia de cada ano, é Páscoa. Então era a lua cheia e os hebreus precisavam enxergar no escuro. Amém? Vamos continuar. Capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então o menino que nascia lá da mãe era o primeiro filho, era menino, primogênito, é de quem? É de Deus, pertencia para o Senhor. As crias, as ovelhas, os cabritos davam cria, e era a primeira cria lá da mamãe ovelha, e era machinho, era menino. Aquele machinho era de quem? Era do Senhor. Então Deus começa a ensinar aqui a primeira coisa para eles, ao sair do Egito, a lei da honra. O primeiro é dado para quem? Para o Senhor. 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amoreus, e dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Vamos prestar muita atenção nisso. Todos os primogênitos que nasciam eram de quem? Do Senhor. Mas quando nascia um jumento, não era do Senhor. Não se matava, não se sacrificava um animal de carga para Deus, mas se resgatava e se matava uma ovelha, um cordeiro, no lugar do jumento. Amém? Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque isso aqui tem sentidos espirituais para a gente. Com cordeiro, se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então 2 animais aqui não eram sacrificados para Deus quando eram primogênitos: o menino e o jumento. Amém? Vamos chamar aqui o homem de animal racional e o jumento de animal, só isso. Verso 14: quando o teu filho amanhã te perguntar: o que é isto?
Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo o Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Nós sabemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e o primogênito. Ele é o primeiro e Ele é o único. Nós não somos filhos legítimos de Deus. Todo aquele que recebe a Cristo, todo aquele que recebe ao Pai por meio do Cristo, ele é adotivo. Não corre na nossa veia o sangue de Deus. Nós somos adotivos em Cristo. E Deus deu um cordeiro no nosso lugar, e esse cordeiro se chama Jesus. Quem deveria morrer é eu e você. Nós temos que morrer. É digno que eu e você, a gente mora por causa dos nossos pecados, da nossa indignidade, por causa que nós somos filhos de Adão e Eva. Mas quando nós cremos em Cristo, Ele dá o seu Filho no nosso lugar. A palavra Páscoa, lá no hebraico, significa Pessah. Pessah significa passagem. O anjo passou pela terra do Egito. Para os judeus significa quando a morte passou e não entrou nas suas casas. Pessah, ou Pascuá, ou Páscoa. Significa também a passagem pelo mar vermelho. Da forma como Deus passou com morte, também os hebreus passaram por dentro do mar vermelho. Pessah. Passagem de uma história e início de um novo tempo. Nós também podemos chamar a conversão de Páscoa, Pessah. Você pode dizer assim: tal dia, tal noite, tal madrugada, tal culto, tal estudo bíblico, tal dificuldade quando eu estava no hospital, quando eu me converti ao Senhor Jesus. Ou você pode dizer: aquele dia foi a Páscoa do Senhor na minha vida. Aquele dia a morte passou de mim. Até aquele dia a morte vivia em mim e eu não sabia. Mas a partir daquele dia, Pessah, passou a morte, passou, porque Jesus morreu no meu lugar. E nós também podemos dizer que a volta de Cristo será a grande Páscoa, porque o Senhor Jesus vai passar por toda a terra, vai ser a grande Páscoa. Aqueles que estiverem nele vão ter vida eterna, e aqueles que nunca creram nele vão ter morte. A segunda vinda de Jesus também é Páscoa. Amém? Eu quero usar as palavras do grande pastor Warren Wiersbe para analisar 5 aspectos distintos da Páscoa que nós vimos até aqui. Primeiro, a Páscoa e os egípcios. O que a Páscoa significou para os egípcios? Os egípcios aqui na história significam os ímpios. Eles significam aqueles que nunca tiveram acesso a Deus. O que significa os egípcios trazendo para a nossa realidade? Aquela pessoa, imagina aquela pessoa que já teve um pai e uma mãe crentes, um vô e uma avó crentes, alguém que já orou por aquela pessoa, mas a pessoa está desviada. Esse não é o egípcio. O egípcio, para a nossa realidade, é aquele que não teve nenhuma outra pessoa nas suas gerações crente. Uma pessoa que nasceu totalmente idólatra e nunca teve alguém que intercedeu por ela, de geração em geração, lá desde o trisavô, nunca alguém ouviu de Cristo e nunca alguém conheceu Cristo, e essa geração vem até naquela pessoa. Essa pessoa pode ser chamada de egípcio, ela nunca ouviu o Evangelho. Amém? E aqui na nossa história nós queremos analisar e nós queremos relacionar os hebreus como aqueles que já ouviram uma vez do Evangelho, aqueles que já tiveram famílias que andaram no Evangelho, ou várias gerações anteriores creram no Evangelho, mas aí vem e a pessoa, às vezes foi levada na igreja de nova, mas ela se desviou do caminho. Vamos chamar esse de hebreus. Amém? Primeiro, a Páscoa e os egípcios. O Salmo 78, verso 49, o salmista diz: lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males.
Quando você lê na sua casa o Salmo 78, você vai ler que todo o texto vai tratar exatamente do que aconteceu naquela noite no Egito e naqueles dias que antecederam aquela noite. O povo do Egito foi transtornado pelas pragas. A Páscoa, aqui nesse texto, não começou apenas naquela noite quando o Pessah passou. A Páscoa começou a partir da primeira praga, quando Deus começou a transtornar e apertar o povo do Egito. A Páscoa e a dureza de vida não combinam. Páscoa e dureza não combinam. Páscoa é graça e dureza é desgraça. Páscoa é oportunidade e dureza é rejeitar a oportunidade. Páscoa é graça. Páscoa é a oportunidade de sair de uma vida e dureza. E essas duas coisas não conversam. Por isso que Páscoa e dureza de vida não combinam. Quando a Páscoa aconteceu sobre o Egito, o que aconteceu com os egípcios? A Páscoa e a dureza não conversam, elas se agridem. Por isso que os egípcios tiveram que morrer. A Páscoa é boa para aqueles que têm aliança com aquele que mata. Quem é aquele que mata, que a Bíblia diz que mata? Deus. Deus dá vida e Ele tira. A Páscoa, Pashuá, Pessah, é boa para aqueles que têm aliança com o Deus da vida. Segundo aspecto, a Páscoa e os israelitas. A Páscoa marcou o recomeço para os hebreus e uniu-os como nação. Meus irmãos, a Páscoa é recomeço. Quando Jesus Cristo cerca uma mesa, faz uma mesa, e Ele coloca todos os discípulos ao entorno da mesa, Ele institui a nova Páscoa, a Páscoa da nova aliança. Ele diz, esse é o sangue da nova aliança, porque o sangue da antiga aliança era o sangue de um animal. E Jesus quebra o pão, e Ele diz, esse pão é o corpo, meu corpo dado em favor de vós para a nova aliança, porque na antiga aliança eles comiam um cordeiro. Agora o pão significaria o corpo daquele que foi dado na cruz. A Páscoa marcou o recomeço para os hebreus e uniu-os como nação. Quando o Senhor os libertou da escravidão, quando uma pessoa aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, é mudada a história dessa pessoa. Ela é tirada de um povo e ela é conectada com outro povo. Essa pessoa nunca mais vai andar com aqueles antigos amigos dela, porque aquilo não vai servir, não vai encaixar, não vai conversar. O espírito não é o mesmo. E essa pessoa vai ser conectada com um novo povo. É o povo chamado povo da aliança, o povo chamado de igreja. É aquele povo que nós cantamos antes, esse é o povo que vai morar no céu. Nós não somos mais os mesmos, nós somos tirados de um povo do Egito e nós somos conectados com um novo povo, que é o povo do Senhor, o povo da igreja. A Páscoa é a manifestação de graça, de favor imerecido. Páscoa é a festa da redenção. Quem morreu no lugar de um primogênito hebreu? Um cordeiro. Quem morreu no lugar da igreja? Um cordeiro. Por isso que a Páscoa é a festa da redenção. E a Páscoa marcou o céu. A Páscoa marcou os hebreus. E a Páscoa também marcou os egípcios. De uma forma, a Páscoa marcou o céu, porque foi vitória para o céu. A Páscoa marcou os hebreus, porque de geração em geração eles contaram essa história para os seus filhos até em Cristo. E a Páscoa também marcou os egípcios, porque eles disseram, sai do nosso meio, porque o povo de Deus traz desgraça para a gente. O terceiro aspecto da Páscoa, a Páscoa e Deus e o Senhor. Êxodo 12, verso 42, você pode ler junto comigo. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Por isso que nós chamamos a ceia de ceia do Senhor, ou o banquete da graça. É a ceia do Senhor. E a Bíblia chama esse acontecimento de Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa de ninguém outro, é a Páscoa do Senhor. Nesse texto de Êxodo, em Levítico 23 e em Números 28, é chamado de a Páscoa do Senhor. Em várias vezes no texto de Êxodo, nós vamos continuar ouvindo
E a palavra vai nos mostrar que é do Senhor, a Páscoa do Senhor. O enfoque todo é sobre o Senhor, pois o que aconteceu de especial naquela noite foi por causa dele. Por isso que Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Foi um ato de misericórdia. Aquele povo hebreu, eles não tinham nem consciência da aliança que eles tinham. E no dia que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para a luz, nós tínhamos alguma consciência de aliança? Nós tínhamos alguma consciência de pecado? Nenhuma. Nós estamos entendendo consciência de aliança, consciência de pecado na caminhada com Cristo. Amém ou não? Mas naquela noite, naquele dia, naquele culto, quando o Senhor Jesus nos chamou ao arrependimento, nós não tínhamos consciência. Mas depois aquilo foi vindo, Deus foi nos ensinando. Aquele povo saiu naquela noite do Egito, eles não tinham consciência de nada. Apenas de que eles tinham comido um cordeiro, passado sangue nos umbrais das portas, apenas isso. E Deus revelou o seu poder. Deus revelou o seu poder, porque morreram os primogênitos dos egípcios, Ele tirou a vida. Mas Deus também revelou o poder, porque os hebreus, ninguém morreu. Deus guardou o seu povo. Deus cumpriu as suas promessas. Tudo aquilo que Deus revelou a Faraó aconteceu. Tudo aquilo que Deus mandou Moisés ir lá falar para Faraó aconteceu. Até mesmo a última praga, quando Moisés falou para o Faraó, vão morrer os primogênitos. Na cabeça do Faraó isso era impossível, porque eles eram uma nação muito forte. Ninguém podia tocar neles. Mas aquilo que o Moisés falou para Faraó, aquilo aconteceu. Tudo aquilo que o povo ouviu de Moisés se tornou realidade. Você imagina o Moisés vindo para mim e para você dizer: vocês preparam uma Páscoa, porque essa noite Deus vai passar por toda a terra, e os primogênitos dos egípcios serão mortos. E nessa noite o Senhor nos tirará desse lugar. Eles estavam quantos anos no Egito? 430 anos. Alguém que está tanto tempo ali na escravidão, consegue ainda crer que ele um dia vai sair da escravidão? Não, eles não conseguiam crer nisso. Mas tudo aquilo que Deus tinha falado para Moisés aconteceu, porque ele cumpriu as suas promessas. E para Deus, promessa e realidade são a mesma coisa. Para Deus, prometer e realizar é a mesma coisa. E Deus livrou o seu povo. Os israelitas marcharam destemidamente para fora do Egito, e às vistas dos egípcios que estavam enterrando os seus mortos, enquanto que a marcha dessa cidade hebreia saía do Egito em direção ao deserto do Sinai, os egípcios estavam sepultando os seus mortos, suas crianças, seus filhos, estavam chorando os seus mortos. Estava uma calamidade. Os profetas apontam para o Êxodo como a prova do amor de Deus por Israel, e se referem ao Êxodo quando falam da libertação dos judeus do cativeiro babilônico, e também usam o Êxodo para falar sobre a escravidão do pecado. Meus irmãos, o pecado escraviza as pessoas, o pecado sufoca as pessoas, o pecado vicia. E aquelas pessoas ali trabalhando no Egito, tinha sido tirado delas o direito do dia da semana, elas não tinham um dia de descanso. Tinha sido tirado o direito delas de família, porque elas não tinham mais tempo de família. Nós vimos isso lá no primeiro e segundo capítulo, amém? Se lembra? Eles não tinham direito a receber um salário, o salário não vinha. A vida deles estava uma bagunça, eles estavam debaixo de grande escravidão. Quem vive longe da presença de Deus, vive nas mãos do pecado, vive debaixo de uma grande escravidão. E debaixo dessa escravidão não tem perspectiva. A pessoa só enxerga portas fechadas. Parece que para ela tudo acabou, ela não consegue ver perspectiva de melhora, mas em Cristo há uma nova oportunidade de uma nova vida. O quarto aspecto, a Páscoa e os primogênitos. Quando eu li com vocês aqui no capítulo 13, sobre os primogênitos que deveriam ser consagrados ao Senhor, o que a Páscoa, que mensagem que essa Páscoa trouxe para o povo hebreu?
que todas as vezes que nascia um primogênito do sexo masculino, homem ou animal, era preciso remi-lo ou sacrificá-lo. Ou se matava um cordeiro no lugar dele, ou se matava aquele primeiro filhote, se sacrificava ao Senhor. Então o jumento e os meninos não eram sacrificados, mas era sacrificado um cordeiro no lugar. Você precisa entender isso. Isso precisa fazer sentido. Todos os primogênitos pertencem a Deus e são propriedade exclusiva do Senhor. Levíticos 12, Números 18, em Lucas 2, do verso 21 ao 24, nós temos o relato do José e da Maria, quando eles foram ao templo levar o Jesus de 8 dias, para colocar ele debaixo da aliança. Eles levaram um casal de pombinhas, que foram sacrificadas no lugar daquele menino. Você lembra desse texto? Quando você vai ler o texto de Números 18 e Levíticos 12, se faz todo esse apontamento. Uma família que era pobre, ela então não levava um cordeiro, mas ela levava um casal de pombas e sacrificava elas e derramava o sangue no lugar daquele menino. Amém? Os seres humanos e os animais considerados imundos não eram sacrificados. Um cordeiro moria no lugar. Isso tem significado. Quando um filho primogênito era remido, os adultos explicavam. Você imagina, aquela criancinha nascia, era primogênito, era menino. Então era feito um sacrifício de um cordeiro que moria no lugar daquela criança, era derramado o sangue. E quando você vai ler o texto de Levíticos 12, de Números 18, aquele cordeiro não era colocado fora. A família comia ele. Era para a família se sustentar. E quando eles faziam aquele sacrifício, enquanto que acontecia aquele ritual, os pais ensinavam para os filhos e contavam para os filhos a história da noite do Egito. O porquê estava acontecendo isso? É exatamente o que o texto do capítulo 13 nos ensina. Quando um filho primogênito era remido, os adultos explicavam para as crianças como o Senhor havia remido os primogênitos hebreus do Egito. Eles ensinavam a Páscoa. E na Páscoa Deus ensinou ao seu povo o princípio da honra. Quem precisa ser honrado em primeiro lugar na nossa vida? Deus. E o princípio da honra é ensinado em todas as questões. Por isso que nós aprendemos que a primeira coisa que nós fazemos cedo quando nós levantamos é ler a Bíblia e orar. Não é uma questão de ler, não é uma questão de orar, é uma questão de honrar. Quem nós honramos em primeiro lugar na nossa vida? Ao Senhor. Porque dele veio a vida, dele vem a salvação, dele vem a esperança a cada dia. Ele nos dá a graça, ele nos abre e fecha portas. Quem nós precisamos honrar na nossa vida? O Senhor. Quando chega o seu salário, quem você honra em primeiro lugar a partir do seu salário? Você tira os dízimos para o Senhor. Você tira as ofertas para o Senhor. Você precisa honrar a Deus e nós precisamos aprender o princípio da honra. E os hebreus, além de eles levarem também as suas moedas, o seu dinheiro para o altar, eles levavam também os animais, eles também levavam tudo que eles colhiam. Eles tinham as primícias, e as primícias eles levavam ao altar. Não é porque Deus precisa comer, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de pão, Deus não precisa de ovelha, Deus não precisa de nada disso, mas Deus precisa ser honrado. Nós não fomos criados com estrutura para sermos honrados, porque nós nos orgulhamos debaixo da honra. Quem precisa ser honrado no lugar da nossa honra? Ele. Toda a honra é dada para quem? Para Ele. Por isso que nós dizemos toda a honra, para toda a glória, para o Senhor. Quinto aspecto da Páscoa. A Páscoa e Moisés. Tem com os egípcios, com os hebreus, com os primogênitos. E também tem a relação da Páscoa com Moisés. Em Hebreus 11, do verso 27 ao 29... o texto diz assim: pela fé, abandonou Moisés o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que os
para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O texto diz que pela fé, o Moisés creu na Páscoa, e pela fé ele instituiu a Páscoa para o povo. Ele creu. O Moisés nunca tinha visto antes a Páscoa. O Moisés nunca tinha visto um ritual como aquele antes. Então, para que alguém faça algo que ele nunca viu, ele precisa crer. E em Cristo nós somos levados a fazer muitas coisas que nós ainda não vimos. No dia que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós já tínhamos visto algo parecido? Não. Mas nós somos levados àquele ato por causa do crer e por causa da fé. Com fé, Moisés instituiu a primeira ceia. Com fé. E nós olhamos aqui para duas coisas para a gente encerrar a nossa meditação. Primeiro, a Páscoa de Moisés e depois a Páscoa com Jesus. Essa Páscoa de Moisés, ela foi celebrada no Antigo Testamento todo. E todas as vezes que um cordeiro era sacrificado, ele significava quem? Jesus. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos cada ano para levar o sacrifício do cordeiro e do pão, ele estava ali dizendo: nós cremos que o pão da vida e o cordeiro do Senhor vai vir. Todas as vezes. E os judeus se reuniam nas ruas de Jerusalém e acotovelavam-se para a festa da Páscoa todos os anos. Todos os anos. Porque eles criam realmente que o cordeiro viria. A Páscoa e Moisés, ou a Páscoa de Moisés, do verso 43 ao verso 50, nós vemos aqui que todo judeu deveria tomar a ceia da Páscoa. Todo hebreu deveria. O hebreu aqui significa quem? Aqueles que já conhecem Deus. Aqueles que já têm um nível de relacionamento com o Senhor. Todo hebreu deveria, ele era obrigatório a tomar a Páscoa. Logo depois o texto fala aqui, citando a palavra estrangeiros e escravos. Esses estrangeiros e escravos aqui no texto, eles significam aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Eles nunca ouviram falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nunca alguém fez uma aliança por eles. Nunca alguém levou eles num culto. Eles significam aqueles que nunca ouviram de Deus. Amém? Você consegue compreender isso? Mas para essa pessoa que é estrangeiro, ele não nasceu hebreu, ele não tem sangue de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele tem o privilégio, ele tem a oportunidade de tomar a Páscoa se ele quer. Sim, o texto diz que sim. Mediante duas coisas. Primeiro, a circuncisão. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nenhum menino mais precisa ser circuncidado. A Nova Aliança traz um novo projeto. Não se circuncida, mas se coloca a aliança por meio do sangue de Cristo. O que significa isso aqui? Conversão. Então, em primeiro lugar, essa pessoa que nunca teve alguém que pregou o Evangelho, ela não nasceu numa família evangélica, essa pessoa pode se assentar à mesa do Cristo para partir a Páscoa? Sim, mas ela precisa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em segundo lugar, ela precisa fazer isso junto com uma família dos hebreus. Nós não somos hebreus, nós somos cristãos. O que é isso? Precisa se juntar a uma família cristã. Ela precisa se ligar a uma igreja cristã. E dentro da igreja cristã praticar a Páscoa do Senhor, tomar a ceia. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela não é apenas um ritual. E por isso que eu digo para vocês, e é por isso que muitas pessoas acreditam que a ceia, ela perdoa pecados ou até afasta a maldição, e nada disso. A ceia, ela faz parte da aliança que a pessoa fez com Deus. E quando ela vai para a ceia, ela está dizendo: eu ainda faço parte do quê? Da aliança. Eu faço parte da aliança. E todos nós aqui, nós somos peregrinos uma vez. Nós somos estrangeiros. E quem nos trouxe para isso foi Cristo. Muitos irmãos antes de nós pregaram o Evangelho, construíram igrejas, escreveram Bíblias, escreveram músicas. Muitos irmãos antes de nós, há séculos, vêm construindo a igreja até chegarmos nós.
Nós não somos os primeiros, nós temos uma dívida muito grande com milhares de cristãos que já trabalharam, já viveram nesse mundo e construíram para a gente. Esses também são a nossa família, que vieram antes, como Abraão, Isaac e Jacó. E nós somos ligados a essa igreja, e nós não somos hebreus de natureza, nós somos estrangeiros. E alguém nos trouxe para essa mesa. Alguém morreu no nosso lugar. Alguém deu a vida. Alguém se esforçou para a gente estar aqui hoje. É por isso que não cabe orgulho na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor tem cordeiro, tem pães asmos e tem ervas amargas. Não tem orgulho. Não tem ninguém que pode bater no peito e dizer: eu mereço. Quando você vai ler na sua casa, 1 Coríntios 11, a instituição da ceia lá, Paulo falando para a igreja dos Coríntios, ele disse que ninguém indigno pode se assentar à ceia do Senhor. O que é indigno? E a pergunta é: alguém pode ser digno de tomar a ceia? Não, ninguém. Mas quem nos torna dignos para tomar a ceia? Quem morreu no nosso lugar? Que cordeiro foi colocado em nosso lugar? Aí nós olhamos para a Páscoa de Jesus. Ela deve ser tomada por todo convertido. E ela está à disposição de todos aqueles que desejam fazer parte da mesa da aliança. E para a gente terminar, eu quero que você pense junto comigo. Quem aqui nesse texto não podia tomar da ceia? Os egípcios não podiam tomar, certo? Não podiam. Os hebreus também não, eles tomaram porque um cordeiro foi morto no lugar deles. Quem aqui, nesse texto aqui, não era sacrificado, mas era alguém sacrificado no lugar deles? O menino primogênito e o jumento. Você precisa prestar atenção para entender isso. Jesus é o cordeiro e Jesus é o pão da vida. Por que todo ser humano precisa ser remido e substituído? Nós precisamos que alguém mora no nosso lugar, para a gente não morrer a morte eterna. Porque ou nós somos egípcios, ou nós somos hebreus, ou nós somos jumentos. E nós somos os três. Jesus foi servo. Um jumento é servo. Jumento é um animal de carga. Jesus foi servo quando ele lavou os pés. Foi sacrificado algo no lugar dele também? Os pombinhos. E a pomba significa o quê? A paz. No lugar de um hebreu foi sacrificado alguma coisa? Sim, um cordeiro. E no lugar dos egípcios foi sacrificado alguém? Não, por isso que eles morreram. Ou nós entregamos a nossa vida a tal ponto que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, ou nós temos que morrer. Nós temos que morrer, e não existe glória nenhuma na nossa morte. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, porque Ele morreu a nossa morte, para a gente poder viver a vida dele. Isso não é um trocadilho de palavras. Para a gente fazer parte dessa mesa da Páscoa e sair do Egito. Meus irmãos, nós precisamos sair do Egito. Em nome de Jesus, sair da escravidão do pecado. Sair. E depois que a gente sai daquele lugar, Deus pega e tira o Egito de dentro da gente ainda. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos sair materialmente do Egito, e nós precisamos que Deus nos tire o Egito de nós, que é a santificação. E isso nós só podemos fazer quando nós aceitamos um cordeiro sacrificado no nosso lugar. Amém. Eu quero orar com você. Eu creio que Deus falou com você nessa noite. Eu quero pedir para que você pense na sua vida, na tua história. Talvez alguém de nós aqui esteja vivendo debaixo da escravidão de algum pecado ou da religiosidade. Eu creio que Deus tem falado com você nessa noite de uma forma muito íntima e muito pessoal. E você pode orar junto comigo no seu coração, na sua cabeça, e dizer assim: Senhor Jesus, eu entendo que existe um sacrifício à minha disposição. Eu não quero mais viver essa morte eterna. Eu não quero mais
continuar debaixo dessa escravidão, mas eu quero ser liberto. Eu quero aceitar esse sacrifício. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, todos os homens e mulheres aqui nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Porque nós estamos aqui, é porque nós queremos algo com o Senhor. Inunda a nossa vida, Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha sobre nós, Pai, para extrair de dentro de nós tudo aquilo que não serve. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor todos aqui nessa noite que sentiram a Tua palavra falar e ministrar. Senhor meu Pai, bondoso é o Senhor, porque o Senhor é o único que pode mudar a história, mudar a trajetória de todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o resgatador. O Senhor é aquele que tira todo o cativo de dentro do Egito e coloca ele para viver uma nova vida. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos viver essa vida que o Senhor tem para nós, na caminhada em direção a Canaã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.